O ar no pátio do templo era espesso com poeira e o zumbido de 1000 conversas. No centro de tudo, um homem chamado Pedro parecia um rochedo contra o qual as ondas do caos se quebravam. Seu rosto, marcado pelo sol e pelo suor, traía uma tempestade interior, mas em seus olhos brilhava uma luz intensa, um reflexo de algo que a multidão não podia ver. Ao seu redor, os outros 11 formavam um círculo de silêncio tenso. A multidão, um mosaico de nações reunidas para a festa, apontava e gesticulava. Então, uma voz cortante, cheia de desprezo religioso, gritou acima do tumulto: "Estão cheios de vinho doce." A zombaria se espalhou como fogo em palha seca, mas Pedro, fechando os olhos por um instante, encontrou uma nova e ardente determinação. 50 dias antes, a noite em Jerusalém era fria e opressiva. O brilho das tochas das patrulhas romanas dançava sobre as pedras úmidas das ruas, um lembrete constante do poder que havia esmagado seu mestre. A cidade prendia a respiração, um barril de pólvora de fervor e medo aguardando a próxima faísca. A esperança parecia uma memória distante, enterrada atrás de uma pedra selada. Num beco escuro, longe dos olhos do mundo, Pedro se encolheu. O som distante de um galo cantando foi como um golpe físico, reabrindo a ferida de sua própria traição. As lágrimas que corriam por seu rosto não eram apenas de tristeza, mas de uma vergonha amarga que o consumia. Ele, a rocha, havia se esfarelado sob a pressão de uma simples pergunta. Nos dias que se seguiram, o cenáculo se tornou um refúgio e uma prisão. Os discípulos se moviam como sombras em um cômodo cheio de silêncio. As refeições eram feitas sem palavras. Os olhares evitavam se encontrar, pois cada um via nos olhos do outro o reflexo do próprio medo. A porta, trancada e aferrolhada, mantinha o perigo do lado de fora, mas também aprisionava a dúvida lá dentro. Eram fugitivos, assombrados pela morte de seu mestre e pela sua própria fraqueza. A fé era uma brasa e o medo, um vento gelado que ameaçava apagá-la. Especialmente para o homem que havia prometido nunca abandoná-lo. Pedro, o pescador, agora afogado em sua própria vergonha, sentindo o peso de cada promessa quebrada e de cada olhar de decepção. No 50º dia, a quietude no cenáculo era quase palpável. A luz da manhã entrava em feixes poeirentos, iluminando um ar estagnado de espera. Os homens estavam reunidos. Suas orações eram sussurros silenciosos de um anseio que mal ousavam nomear. Era a calmaria antes de uma tempestade que não viria das nuvens, mas das profundezas da própria eternidade, prestes a irromper naquele cômodo. Então, um som. Começou baixo, como um vento distante varrendo as oliveiras, mas não havia brisa. O som cresceu vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, envolvendo-os. Eles se olharam, a confusão se transformando em um temor reverente. O murmúrio se tornou um vendaval, um rugido poderoso que vibrava nas tábuas do assoalho e sacudia as paredes. Velas se apagaram, não pelo sopro, mas pela presença que enchia o lugar. O vendaval sacudiu o próprio edifício, um poder invisível que parecia determinado a desmantelar não apenas a casa, mas os próprios alicerces de suas almas. O medo que sentiram não era o medo de Roma, mas o terror sagrado de estar na presença do divino, do totalmente outro. Do alto, uma luz intensa desceu, não a luz do sol, mas uma luz viva. Ela se dividiu sobre eles, e cada homem viu sobre a cabeça de seu irmão uma forma de energia trêmula, uma chama que não queimava, mas iluminava de dentro para fora. Os olhos de Pedro se arregalaram, seu coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. Ele abriu a boca para gritar, para perguntar, mas o que saiu não foi sua língua nativa. Era uma torrente de palavras em um idioma que ele nunca havia aprendido, fluente e poderosa. Ele olhou para os outros, e o mesmo milagre se espelhava em cada rosto atônito. Aquele poder os encheu, os levantou e os impeliu para a frente, uma força irresistível. A porta trancada, que por semanas simbolizara seu medo, abriu-se com um estrondo, não por mãos humanas,
mas pela vontade daquela presença. Eles foram derramados na luz do dia, não mais como homens escondidos, mas como portadores de um fogo celestial. O silêncio havia sido quebrado, e o mundo nunca mais seria o mesmo depois daquele dia. Aquele não era um vento comum, era o sopro da própria criação. Não era fogo que queima, mas fogo que purifica e capacita. O Espírito prometido desceu sobre eles e com ele o fardo e a glória da palavra. Naquele instante, o medo foi expulso pelo poder, e o silêncio de sua vergonha foi quebrado por todas as línguas da terra. Ao saírem para as ruas, a multidão se formou ao redor deles, atraída pelo som sobrenatural. A câmera os segue, capturando a reação da multidão. Vemos peregrinos de nações distantes, partos, medos, egípcios, com expressões de puro espanto. Cada um ouvia as maravilhas de Deus proclamadas em sua própria língua. Um milagre pessoal no meio do caos público, mas onde alguns viam um milagre, outros viam loucura. Um grupo de fariseus e locais, para quem os sons eram apenas uma balbúrdia sem sentido, começou a zombar. A acusação de embriaguez se espalhou rapidamente, uma explicação fácil e terrena para algo que eles não conseguiam compreender. O ceticismo se tornou um escudo contra o temor que sentiam. A multidão se tornou um círculo hostil. Um comerciante, rindo com escárnio, jogou um resto de pão que atingiu um dos discípulos. Aquele ato de desprezo foi uma faísca. Pedro viu a cena, e um flash de sua própria negação, de sua própria covardia no pátio de outro sacerdote, passou por seus olhos. A mesma zombaria, o mesmo desprezo. Mas desta vez, algo era diferente. O fogo que ardia dentro dele era mais quente que a vergonha do passado. A memória de sua falha colidiu com o poder do Espírito, e a colisão forjou uma nova resolução. Ele não recuaria. Ele avançou, subindo em um degrau do templo, e os 11 se posicionaram ao seu lado, uma muralha de testemunho. Ele levantou a mão e um silêncio expectante começou a se espalhar. Sua voz, quando falou, não era a de um pescador assustado, mas a de um arauto, firme e clara, cortando o barulho. Varões judeus, ele começou, e todos os que habitais em Jerusalém, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Ele falou da antiga profecia de Joel, dando um contexto sagrado e antigo ao que eles estavam testemunhando. As palavras do profeta, ditas séculos antes, de repente se tornaram presentes e vivas. Ele estava tecendo o evento daquela manhã na grande tapeçaria da história da salvação de seu povo, dando-lhes olhos para ver o que estava acontecendo. A zombaria nos rostos da multidão começou a se transformar em curiosidade, e a curiosidade em uma atenção profunda e desconfortável. Pedro então falou daquele a quem eles conheciam. Ele narrou a história de Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus com milagres, prodígios e sinais. Uma história que muitos ali haviam testemunhado com seus próprios olhos. Então, com o peso da história e do céu sobre seus ombros, a voz de Pedro se tornou um trovão. Ele não estava mais explicando, estava proclamando e acusando. A câmera focaria intensamente em seu rosto, cada palavra cravada com a dor da verdade, enquanto ele olhava diretamente para a multidão, para cada indivíduo, forçando-os a confrontar o que haviam feito. Ele apontou, não com um dedo trêmulo, mas com a autoridade de uma testemunha ocular da ressurreição, e declarou: A este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra vós pairou no ar, um espelho que refletia a culpa de cada um. Um silêncio pesado e esmagador caiu sobre o pátio. O impacto foi imediato e visceral. Homens fortes levaram as mãos ao rosto, o som de seus soluços cortando o silêncio. Mulheres caíram de joelhos, o reconhecimento do que haviam participado quebrando seus corações. A convicção não foi uma ideia, foi uma ferida. Do meio da multidão partida, uma única voz, cheia de angústia, gritou a pergunta que todos sentiam: Que faremos, irmãos? Aquele dia não terminou quando o sol se pôs.
Foi um começo, uma faísca que incendiou o mundo, provando que a maior fraqueza de um homem pode se tornar o palco para o maior poder de Deus. Aprendemos ali que a voz de um único indivíduo, quando incendiada por um propósito divino, pode silenciar o rugido de uma multidão e mudar o curso da história. 3.000 almas foram o início de um movimento que atravessaria impérios e séculos. A pergunta feita em meio ao pó de Jerusalém, "Que faremos?", não foi apenas para eles. Ela ecoa hoje, no silêncio de cada coração que busca um propósito, em cada momento em que nós enfrentamos nossas próprias falhas e nos perguntamos se há redenção. E a resposta, como descobrimos naquele dia e continuamos a descobrir, ainda tem o poder de mudar tudo. Ela nos chama a sair de nossos quartos trancados a enfrentar o mundo, não com nossa própria força, mas com a certeza de que o mesmo Espírito que desceu como fogo ainda busca corações para inflamar e vozes para usar. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe.